Olá, pessoal! A aula de hoje é sobre transformações lineares. Essa é uma área bastante aplicada, né, em computação gráfica. É uma área da matemática bastante útil para vocês. Então, vamos lá. Esse texto já está disponível para vocês lá nos arquivos da material de aula, né? Lá nos arquivos de material de aula. Então, vamos lá. Primeiro, a definição. Né? A matemática a gente começa assim. Primeiro, definição. Sejam V e W espaços vetoriais, uma transformação linear L de V em W é uma função, tá? Nada mais do que uma função, que faz corresponder a cada vetor de x de V, um único vetor L de x de W, ou Lx de W, de forma que a transformação de x mais y, L de x mais y, seja L de x mais L de y, para quaisquer x, y de V. E L de uma constante vezes x, eu posso tirar essa constante L de x para todo x em V e C uma constante real, tá? Então, assim, uma função linear mais corriqueirazinha que vocês já viram, né? Seria uma função do tipo assim, ó. É L que vai de R em R. Deixa eu aumentar aqui, ó. Vou desconectar a internet também, senão... deixa eu aumentar a espessura da caneta. Aqui, fica melhor. Onde L de x é igual a, por exemplo, 2x. Isso é uma função linear, né? Isso é uma função linear. Se eu fizer L de x mais y, isso é 2 que multiplica x mais y, que é 2x mais 2y, que nada mais é do que L de x mais L de y. Então, está satisfeita aí a primeira condição. E se eu fizer L de um kx, uma constante vezes x, isso vai ser igual a 2, que multiplica um kx. Como k é uma constante, pode sair, né? Vai ficar 2k vezes x, que é k vezes 2x, né? Porque o produto é comutativo. Então, isso é KL de x. E aí a gente tem a segunda propriedade satisfeita, né? Outra coisa que é inerente também das transformações é que a L de zero é sempre zero. Ou seja, de forma geral, sempre que eu pegar a transformação do vetor nulo de V, isso vai me levar no vetor nulo de W, se eu tiver aí uma transformação linear, certo? Bom, agora atentem para o seguinte, essa observação que eu coloquei aí. As operações de soma e multiplicação por escalar da definição são referentes aos espaços vetoriais. Então, é como se fosse assim, quando eu coloco L de x mais y, tá? Essa soma aqui é uma soma do espaço V, correto? E aí isso é igual a L de x mais L de y, né? Repara que esse aqui é um elemento de W e esse aqui é um elemento de W. Então, essa soma aqui tem que ser referente ao espaço vetorial de W. É isso que eu estou querendo dizer, tá bom? A mesma coisa vale para uma constante, né? Esse elemento x aqui é um elemento de V. Então, esse produto por escalar é o produto definido lá no espaço vetorial de V. E quando eu digo que isso é um C vezes L de x, como esse elemento aqui é um elemento de W, então essa operação, essa multiplicação por escalar aqui é a operação definida em W, tá bom? Então, isso é que aquela observação está querendo dizer, tá? Bem, as operações de soma e multiplicação por escala... isso aí são a observação, estou lendo de novo. Exemplo 1. Seja L de R3 em R2, definida por
L de x, y, z fica só sendo x, y. Ou seja, é como se eu estivesse pegando cada vetor do espaço tridimensional e desconsiderando a coordenada z, né? Ou fazendo a coordenada z ser zero. O que que isso está significando, né? Eu estou pegando todo mundo que está no espaço e estou jogando no chão, certo? Isso é o que a gente chama de projeção ortogonal do R3 no R2. Tá? Então, para verificar isso, eu não vou escrever, né? Porque está aí o exemplo aí no texto. Para verificar isso, eu tomo um x lá em R3, com as coordenadas x1, y1 e z1, e um y também em R3, com as coordenadas x2, y2 e z2. A L de x mais y vai ser a L, quer dizer, quando eu somo o vetor x com y, eu somo as coordenadas, né, ponto a ponto, uma por uma, tá bom? Então, isso vai ser, ó, esse aqui é o x mais y, esse termo que está aqui, tá certo? Aqui a primeira coordenada, segunda coordenada, terceira coordenada. Quando eu aplico a função, né, quando eu aplico a transformação, eu desconsidero a terceira coordenada. Então, eu fico só com essas duas coordenadas aqui, né, que é o que manda a função. E isso corresponde a x1, y1 mais x2, y2, correto? Que nada mais é que a L de x mais a L de y. E, por fim, né, a segunda propriedade, L de cx seria L de cada coordenada multiplicada por c, que é uma constante. Isso vai ser cx1, cy1, que vai ser c que multiplica x1, y1, que corresponde a c vezes a L de x. Então, com isso, a gente conclui que essa função aí é uma transformação linear. Tá? Quer ver uma função que vocês que é comum a gente ver aluno errando em prova? Por exemplo, se eu tiver uma função lá assim, ó, f de x, ln, né, logaritmo natural de x. É comum eu ver, quando você tem uma f de, por exemplo, 3x, o aluno escreve ln de 3x, aí se, por exemplo, eu tenho lá ln de 3x sobre 3, é comum eu ver o aluno cortar esse 3 com 3, o que não pode fazer, né? Não pode fazer. Por quê? Poderia, se a ln de 3x fosse igual a 3ln de x. Aí sim, aí eu poderia cortar esse 3 com esse, porque aí aqui eu tenho um produto, ok? Mas, infelizmente, ln de x não é uma função linear. Então, ln de 3x nunca vai ser 3ln de x, entenderam? Então, vocês só podem fazer esse corte, né, igual está aqui, se você puder colocar essa constante para o lado de fora da função multiplicando, né? Que aí é o que corresponderia eu dizer que a f de 3x é igual a 3f de x. Isso só vale se a minha função for linear. Não é toda função que permite essa igualdade aí, tá bom? Só se a função f for uma função linear. Logaritmo não é, as funções trigonométricas não são, as funções exponenciais também não são, né? Nem as funções de primeiro grau, todas elas. Se você tiver uma função que é assim, ó, por exemplo, f de x igual a 2x mais 1, essa não é linear. F não é linear. Até porque, né, se eu fizer a f de zero, isso dá 1, que não é zero, tá? Essa é a primeira regra aí que a gente pode observar, tá bom? Então, ela não é linear. Se você testar lá as propriedades, você vai ver que ela vai falhar, tá? Muito bem. Aí aqui eu tenho um exemplo 2, que é o exemplo de uma função, né, de uma transformação que não é linear, tá bom? Ah, e é comum também você ver em livros chamando esse tipo de função, né, esse tipo de transformação, como operador linear, tá? Então, também é usado esse termo operador. Então, seja L de R3 em R3, definida por essa função que está aí, né? L de x, y, z igual a x mais 1, 2y, z. Verificar se isso daí é uma transformação linear.
Bom, então, da mesma maneira que eu fiz no primeiro exemplo, eu tomei dois vetores genéricos, né, do R3, e vou aplicar, vou calcular a L de x mais y a esses vetores, tá bom? Então, vocês podem seguir aí o que está escrito, né? E observa o seguinte, olha essa primeira coordenada aqui, né? No cálculo de L de x mais y. Agora, compara com o cálculo de L de x mais L de y, essa primeira coordenada. Ficou diferente. É o problema que dá no caso dessa função aqui, por exemplo. Tá? Vai ficar diferente nesse sentido aí. Então, isso daí não é uma transformação linear. Nem precisa eu testar a segunda propriedade. E outra situação também, se eu fizer a L, né, do vetor 0, 0, 0, também não vai dar o vetor 0, 0, 0, vai dar 1, 0, 0, né? O que já inviabiliza o fato de ser uma transformação linear. Bom? Outro exemplo. Uma função da forma L de Rn, um espaço, né, com n dimensões, de dimensão n, né, em Rm, que é um espaço de m-dimensional, definida por L de x igual a A vezes x, onde A é uma matriz m por n. Isso é uma transformação linear. Então, eu pegar uma matriz e multiplicar por um vetor, eu estou aí aplicando uma transformação linear. Tá? A gente vai ver mais adiante que o movimento no espaço, né, muitos movimentos que você faz no espaço, é por isso que é interessante, né, esse estudo aí para computação gráfica. Muitos movimentos que você pode fazer no espaço, de rotação principalmente, né, eles são movimentos que são matriz vezes um vetor, tá bom? A gente vai ver mais adiante. Bem, é uma transformação linear, isso aí é uma transformação linear. Então, de fato, se eu pegar dois vetores em Rn e C um número real, né, seguindo aí a segunda página, L de x mais y vai ser A que multiplica esse x mais y. E aí a matriz permite essa propriedade aí distributiva, que vai ser AX mais AY, que corresponde a L de x mais L de y. E a mesma coisa vai valer para a segunda propriedade, por conta de propriedades matriciais também envolvendo constantes. Tá? Outra aplicação aqui, esse exemplo eu não vou fazer, né? Mas aqui estaria a dica, né, de como que a gente pode utilizar uma transformação linear, inclusive em criptografia. Você pode combinar, né, com o seu parceiro de mensagem, né, uma atribuição das letras aos números. Tá? Tipo, fazer o A igual a 1, B igual a 2, C igual a 3, ou até uma atribuição diferente. E transforma essa mensagem em vetores de n posições. Tá? Aplique uma transformação da seguinte forma: defina uma matriz quadrada A, aí ela vai ter que ser n por n, né? Na mesma dimensão que o vetor que você definiu, não singular, de maneira que, quer dizer, não pode ser, ela tem que ser invertível. De maneira que vetores com n posições são transformados em outros vetores também de n posições, através do produto matricial. Então, o resultado será a mensagem codificada. E aí, para você descodificar, você usa a matriz inversa. Então, é como se fosse assim, tá? Passarei em álgebra. Ignora os espaços em branco. Então, imagina que eu tivesse escolhido passar essa mensagem por meio de vetores de duas posições, tá? Então, eu dividiria isso aqui assim, ó. Aí sobrou uma letra lá e você põe um zero no final, né? Vamos colocar assim. Então, eu teria o vetor PA, tá? O vetor SS, o vetor AR, né? E assim sucessivamente, ok? E aí eu teria atribuição de valores, né? O P eu não sei que número seria, mas o A vamos colocar aí 1, né? O S também teria a letra correspondente, tá? E aí eu aplicaria esse produto a cada um desses vetores. Aí eu ia transformar isso numa mensagem codificada. E a decodificação é feita pela matriz inversa.
Você pode escolher também uma matriz 3x3, tá? Uma matriz 4x4, aí vai depender. De repente é interessante até você contar quantas letras tem na sua frase, né, ou na sua mensagem, e usar uma matriz cujo n seja um valor que divida esse número de letras aí, né, para ficar múltiplo, não ter letra sobrando. Mas enfim, seria isso aí. Aí eu venho com um teorema. Seja L de V em W uma transformação linear. E seja S, tá, com N vetores, uma base para esse espaço de origem, né, o espaço V, domínio. Se x é qualquer vetor de V, então L de x vai ficar completamente determinada por L de x1, L de x2, L de etc. até L de xn. Tá? Então, como exemplo de aplicação desse teorema, a gente tem aí o exemplo 5. Defina a transformação linear L de R2 em R2, sabendo que L de 1, 0 é o 2, 5 e L de 0, 1 é o 3, menos 1. Tá? Então, a L de XY, vocês sabem que, bom, a primeira coisa é que eu tenho uma base do R2, que é essa daí, é a base canônica, né? 1, 0, 0, 1. A gente pode escrever em pezinho ou deitadinho, tá? Tanto faz. E qualquer vetor xy do meu espaço, eu posso escrever assim, ó, x que multiplica 1, 0, mais y que multiplica 0, 1, correto? Então, eu fiz isso aqui, tá? Bom, vou aplicar as propriedades da transformação linear, uma vez que eu sei que L é uma transformação linear, né? Então, ó, eu vou poder separar, né? Eu pulei um passo aqui, né? Que seria L de x que multiplica 1, 0, né? Tipo assim, L de x que multiplica 1, 0, né? Mais L de y que multiplica 0, 1. Eu pulei esse passo aqui, tá? Aqui, nessa passagem aqui, certo? E aí, no segundo passo, eu pus esse x para o lado de fora do argumento da função. Tá? Então, ficou L de 1, pá, pá, pá. E aí, isso fica x que multiplica 2, 5, mais y que multiplica 3 menos 1. Tá? Então, a minha L de xy é igual, aí você vai fazer a soma disso daqui, vai dar, então, 2x mais 3y e 5x menos y na segunda coordenada. A gente também pode encontrar essa transformação na forma matricial. Dá uma olhada aqui, vou usar a mesma transformação que está aí, né? O mesmo exemplo. A L de 1, 0 é a matriz ABCD, que eu quero saber. Aliás, como que a gente sabe que é uma matriz 2x2? Porque eu estou pegando vetores do R2 e levando a vetores também do R2. Então, é uma matriz 2x2. Simples assim. Que multiplica 1, 0. Então, repara, isso vai aparecer sempre a primeira coluna da matriz, é o AC, que é o 2, 5. Então, A é 2 e C é 5. A mesma coisa eu fiz com L de 0, 1 e descobri que o B é 3 e o D é menos 1. Então, L de X fica sendo assim, tá? Então, nota que quando eu fiz isso, né, esse primeiro vetor aqui, em pezinho, do jeito que está assim, né, corresponde a L, né, de 1, 0. Ou seja, a transformação aplicada ao primeiro vetor da base. E essa coluna aqui também é a transformação aplicada ao segundo vetor da base, em pezinho, tá? Então, é sempre assim. A primeira coluna da matriz é a transformação aplicada ao primeiro vetor da base. Cada coluna, né, da matriz é a transformação aplicada a cada vetor da base na sua ordem. Então, essa matriz A é dita matriz da transformação L com respeito à base canônica, porque foi aquela base dada lá. Ah, pode ser feito com respeito a outras bases? Pode. Bom, a gente vai ver isso em outro texto, mais para frente um pouco. Mas pode sim. Bom? Exemplo 6. Determine a matriz da transformação linear
do R2 em R2, que provoca um giro de 90 graus no sentido anti-horário. O que significa isso? Eu vou pegar aqui o meu espaço R2 e vou pegar um vetor qualquer, tá? Um vetor qualquer U. Se eu fizer T de U, significa eu girar o U 90 graus no sentido anti-horário. Então, eu vou encontrar um vetor aqui assim, 90 graus, esse vai ser T de U. Esse é um giro que a transformação vai dar. Isso é uma transformação linear, tá? Esse giro aí de θ graus. Seja a base canônica do R2, eu peguei a base canônica do R2. É fácil a gente determinar, nessa base canônica aí, né, esse giro de 90 graus para cada vetor da base. Né? Então, para o vetor 1, 0, que é esse que está aqui, quando eu dou um giro de 90 graus, eu vou parar no vetor 0, 1. Tá? Então, a t de 1, 0 vai ser o vetor 0, 1. E a t do vetor 0, 1, que é o segundo vetor da base, né? Quando eu der um giro aqui no sentido, sempre no sentido anti-horário. Quando eu der um giro de 90 graus nesse vetor 0, 1, ele vai parar aqui. Ele vai parar no vetor menos 1, 0. Tá? Então, lembra que eu falei? A primeira coluna é o resultado da transformação ao primeiro vetor da base. Então, essa é a matriz 0, 1. E a segunda coluna é o menos 1, 0. Aí está pedindo para fazer o mesmo para um ângulo de 45 graus. Vou fazer essa daqui, tá? Vamos para fazer aqui, dar um espaço maior aqui para a gente fazer as contas. Repare, se eu quiser usar essa base canônica, né? Vou usar no caso, eu preciso saber quem é a t de 1, 0. Fiz grande aqui, tá? Então, esse aqui é o vetor 1, 0. Quando eu dou um giro de 90 graus nele, de 90 graus, desculpa, de 45 graus, ele vem parar aqui, né? 45 graus. Ele veio parar aqui. 45 graus. Aí, que ponto é esse aqui? Não é o ponto 1, né? Todo mundo sabe que não é, né? Repara, lembra lá do círculo trigonométrico? Vamos lá, vamos ver quem que lembra disso. Quando eu estou aqui no π sobre 4, qual é o cosseno, qual é o seno? O cosseno, raiz de 2 sobre 2, e o seno, raiz de 2 sobre 2 também. Então, quando eu dou esse giro, né, de 45 graus ao vetor 1, 0, seja t de 1, 0, eu vou parar em que ponto, né? Em que vetor? Eu vou parar no vetor raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. E quando eu fizer isso para o meu vetor 0, 1, ó, para o meu vetor 0, 1 aqui, aliás, é mais lá para cima, né? Para o meu vetor 0, 1, eu venho parar aqui 45 graus, tá? Então, que pontos são esses? Que ponto é esse aqui? É menos raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2. Tá bom? Então, a matriz da minha transformação T, a gente escreve assim, né? Ou dá um nome para ela, A, né? Mas quando eu me refiro à matriz de uma transformação T, aí eu boto assim, entre colchetinho, tá bom? Então, vai ser raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, escreve esse vetor em forma de coluna, e o outro menos raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Essa é a matriz. Ah, e se for um giro de θ grau? Né? Se eu quiser fazer um giro de θ graus, né? No sentido anti-horário. Mesma coisa, só que eu não estou especificando qual é o grau, tá? Quantos graus eu estou girando. Aí vocês vão ter que lançar a mão da questão trigonométrica, tá? Então, eu vou fazer t de 1, 0. Vamos lá. Ó, agora eu estou de maneira generalizada, tá? Aqui meu ângulo aqui, ó.
1, 0, esse vetor aqui. Quando eu giro θ graus, vamos botar um θ pequenininho. Quando eu giro θ graus, essa coordenada aqui fica igual a quem? Cosseno de θ, né? Cateto adjacente. Cosseno de θ. Cosseno de θ. E essa coordenada aqui fica, ó, seno de θ. Tá? E quando eu faço isso para o 0, 1, o que eu encontro? Θ graus aqui, olha só, vamos ver se vocês vão observar. Θ graus, esse ângulo aqui. Tá? O que eu vou encontrar? Essa distância aqui fica sendo igual a essa daqui, vê se não é. É a mesma, observa aí pelos triângulos, né? Esse triângulo aqui é igual a esse. Aliás, este triângulo aqui, né? Ó, esse triângulo aqui é igual a esse aqui, porque o ângulo θ aqui e 90 graus aqui e aqui também. Tá? Então, essa distância aqui, que é a mesma dessa, vai ser o seno de θ, só que para o outro lado. Então, é menos seno de θ. E essa distância aqui é a mesma dessa daqui, que é o cosseno de θ, como está, né, no sentido positivo, cosseno de θ. E daí a matriz dessa transformação vai ser cosseno de θ, seno de θ, menos seno de θ, cosseno de θ. Tá certo? Esse é o lance. Bom, agora vem uma segunda parte, né? Que é o núcleo e imagem de uma transformação linear. Vamos à primeira definição. Uma transformação linear é chamada injetora, né? Definição de função injetora. Se para todos x1 e x2 em V com x1 diferente de x2 tivermos L de x1 diferente de L de x2. Ou de forma equivalente, usando a contrapositiva, né? Quando eu tenho esse igual a esse, então eu tenho que ter esse igual a esse, tá? Esse igual a esse, ok? Então, essa é uma maneira da gente verificar se a transformação é injetora ou não. Verifique se as transformações apresentadas nos exemplos 1 e 5 são injetoras. Cadê o exemplo 1? O exemplo 1 é aquela da projeção. Pensa numa coisa, olha, não sei se vocês se lembram da definição de função injetora. Na função injetora, você não pode ter isso aqui, né? Ou seja, eu não posso ter dois elementos diferentes com o mesmo resultado. Está lá na definição, né? Acontece que quando você faz uma projeção, você tem, por exemplo, né, a L de um vetor assim, ó, 3, 2, 1, é igual a L de um vetor 3, 2, 2. Porque essa daqui é o vetor 3, 2 e a outra é o vetor 3, 2 também. Mas esses dois são diferentes. Então, eu tenho dois elementos diferentes com o mesmo resultado. Então, nesse exemplo 1 aí, essa função não é injetora, tá? Deu para perceber? Então, eu vou escrever bonitinho para vocês. Aqui, né? No exemplo 1, a gente tem L de XYZ igual a L de XY. É claro que essa L, né, vai do R3 em R2. Era para ter escrito isso antes, mas tudo bem. Tá? Não é injetora. Basta a gente observar um contra-exemplo, né? Injetora. Pois, tá? L, eu botei lá, 3, 2, 1, é igual a L de 3, 2, 2 e 3, 2, 1 é diferente de 3, 2, 2. Bom, basta observar isso, ok? E vamos ao exemplo 5, né? O exemplo 5 qual era?
Tá lá, é esse aqui. L de xy igual a 2x mais 3y, 5x menos y. Essa tá um pouquinho mais complicada, a gente vai fazer um pouquinho mais de conta. Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Então, verificar se essa função aqui é injetora. Então, é a minha L de R2 em R2, onde eu sei que a L, eu vou botar deitadinho, tá? De xy é igual a 2x mais 3y, 5x menos y. Tá bom? Essa daí é injetora? Vamos lá. É injetora? Essa é a pergunta. Vou fazer de vermelhinho, para ficar bonitinho, tá? Então, vamos pegar, né? Sejam o x igual ao vetor xy e o y igual ao vetor AB. Estou pegando dois vetores quaisquer, tá? Então, façamos L de x igual a L de y. Com isso, eu tenho que encontrar, né, se x é igual a y. Porque, assim, só analisando as contas, né, fica mais difícil. Aquela primeira do exemplo 1 ficou mais fácil a gente definir, porque era fácil de você imaginar, né? A função não fazia muita conta com as coordenadas, então foi fácil da gente perceber. Mas vamos ver nessa daqui. Então, bota lá. Façamos L de x igual a L de y. Então, eu tenho L de x é como está ali. 2x mais 3y, 5x menos y. Isso vai ser igual a... Aí eu vou fazer a L de y. Y é AB, né? Então, é 2a mais 3b, 5a menos b. Ok? Bem, daí eu vou tirar essas equações aqui. 2x mais 3y tem que ser igual a 2a mais 3b. Tá bom? E também, né? 5x menos y tem que ser igual a 5a menos b. Caramba, mas é muita conta, né? Vamos dar uma melhorada nisso daí? Vamos fazer o seguinte, vamos juntar assim, ó. Vamos botar assim, 2 que multiplica x menos a, mais 3 que multiplica y menos b. Estão entendendo o que eu estou fazendo? É igual a zero. Perceberam o que eu fiz? Eu trouxe tudo para o lado esquerdo e pus o 2 em evidência e o 3 em evidência. Mesma coisa eu vou fazer com a de baixo. Então, isso vai ficar 5, que multiplica x menos a, que engraçado, a mesma coisa, né? Menos y menos b, igual a zero também. Ficou a mesma coisa, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos chamar x menos a de outra letra aí. Vamos botar assim... Bota outra letra aí, sei lá. Bota U, tá? E põe y menos b igual a v, tá? Aí esse sistema vai ficar assim. 2u mais 3v igual a zero. E 5u menos v igual a zero. Isso é um sistema homogêneo, tá? Que se a matriz tiver o determinante diferente de zero, a gente sabe que esse sistema homogêneo só admite solução trivial. Vamos lá, vamos fazer esse determinante? 2, 3, 5, menos 1. Esse determinante aqui fica menos 2, menos 15. Não precisa fazer conta, a gente já sabe que é diferente de zero. Então, esse sistema só possui solução trivial. Então, eu concluo que U é igual a zero e V é igual a zero também. Ora, se U é igual a zero, x menos A é igual a zero. E y menos B também é igual a zero. O que eu concluo que x é igual a e y é igual a B. Né? Se x é igual a e y é igual a B, então
eu tenho o x igual ao y, e daí L, né? O nome da transformação é. Daí L é índice. Tá? Essa é a conclusão, então. Se vocês quiserem copiar isso, passar limpo aí, volta o vídeo e vai copiando ao mesmo tempo que eu vou falando, tá? Aí vocês vão pausando e vão seguindo. Na aula eu dava um tempinho para vocês copiarem, aqui não precisa, né? Só pausar o vídeo, senão fica um vídeo muito longo. Muito bem, já fizemos o exemplo 7. Eu tô achando melhor eu dar uma pausada aqui pra gente, quer dizer, encerrar esse vídeo e continuar no próximo, que senão vai ficar um vídeo muito longo. Nem sei quanto tempo que eu já tenho. Tá bom? Até já volto.